Ontem, no discurso final de Cavaco Silva, falou de uma magistratura atuante. Quer explicar? Eu acho que é Cavaco Silva, obviamente, a querer dar aqui uma ferroada no governo, pôr Sócrates em sentido, nomeadamente, e como o Raul já disse, porque eu acho que foi um discurso de uma pessoa amargurada. Não é? E, portanto, acreditando... Ele pediu à comunicação social que divulgassem os nomes das pessoas que fizeram esta campanha. Imagine-se como é que Cavaco está, de facto, pessoalmente machucado. E acho que Cavaco acredita que foi o PS que na sombra, obviamente, manobrou e como construiu esta campanha negra. E, portanto, acho que foi um bocadinho a resposta, se quisermos, a cotovelada, para dizer eu não vou esquecer disto que me fizeram durante esta campanha. Agora, passando esta amargura, isto vai passar, eu acho que o Raul tem razão, no sentido em que é uma amargura que teve a ver com esta campanha, que foi de facto dura para ele, e acho que Cavaco não estava preparado para esta campanha dura. Cavaco estava à espera, não começou por dizer era uma campanha sem cartazes, ele estava quase à espera de uma não campanha, e depois viu-se confrontado com situações que não sabia como responder. Mas passado isso, acho que o Raul tem razão, ou seja, vamos voltar a ter o Cavaco sem apetite. Aliás, como ele próprio disse, portanto, não vai acontecer nada, a não ser que ele seja realmente forçado a isso. E, portanto... O que é ser forçado a isso? A vice-presidente do PSD no outro dia dizia numa entrevista ao Diário Económico 3 condições essenciais. São essas que estão em cima só que lá está, essas não estão nas mãos dele, estão nas mãos do Governo. E, portanto, a questão é, ele só vai reagir. Não vai ser proativo, não vai ser ele a determinar, ele vai reagir a situações que possam acontecer e, obviamente, haver um descalabro orçamental, o FMI ter que entrar, ou então haver, de facto, uma convulsão social que neste momento não se vê. E, portanto, isto significa que vai ter que ser Passos Coelho a fazer o seu trabalho. Ninguém vai fazer o trabalho por ele, não vai ser o Presidente da República a fazer o trabalho por ele. E acho que aqui o desafio de Pedro Passos Coelho, sabendo que há uma parte que ele não domina, que é a execução orçamental, que é uma questão que o Governo domina, mas cabe a Passos Coelho, a partir de hoje, começar a construir uma verdadeira alternativa de Governo que ele ainda não a fez. E acho que para isso faltam 2 questões essenciais a Pedro Passos Coelho. Uma ele conseguiu, que é a credibilização. Ele neste momento já é um líder credível da oposição, mas faltam-lhe 2 coisas. Começar a mostrar que tem uma equipa à volta dele forte, e neste momento ainda não a tem, a Comissão Política Nacional que tem ainda não tem essa força. E 2, começar a mostrar um programa mais consistente. E um programa mais consistente não é, obviamente, apresentar as soluções todas, porque isso faz na campanha eleitoral, mas é mostrar quais são as áreas de atuação que ele elege como essenciais e quais são as suas ideias para essas áreas. E isso vai ser muito interessante, porque aí eu espero que Passos Coelho tenha a coragem política que tem mostrado até hoje. E o que é que isso significa? Significa que, para as várias áreas, não vá para soluções mainstream, mas que pense fora da caixa, que tenha a capacidade de ter as ideias na área económica, na área do Estado Social, que até agora tenha pregoado, mas que não concretizou e que agora não mude, porque há muitas vezes os políticos têm essa tentação, quando se aproxima de facto a chegada ao poder, de passar assim um bocadinho mais mainstream, e aí vai-se perder esse capital político que até agora o PS tem tentado reunir, este PSD. Ainda que ontem Pedro Passos Coelho tenha tido um discurso muito contido, tal como José Sócrates. Cauteloso, subscrevendo em absoluto aquilo que o Bruno disse, acrescentaria um pormenor político com alguma importância. É que Passos Coelho é líder de um partido. E de um partido que está fora dessa mesa, da mesa do orçamento, da mesa da política, há praticamente 15 anos. E as pessoas, a natureza humana é a natureza humana, funciona. Portanto, há uma grande avidez para chegar lá depressa. E esse é um problema que Passos Coelho tem que gerir com muita habilidade, com muita segurança e com muita firmeza. Ou seja, depois de encontrar, de facto, alguns rostos que credibilizem a política, mais de credibilizar o futuro Primeiro-Ministro, que provavelmente será ele, credibilizem as políticas. Encontrar, sobretudo, na minha opinião, um Ministro das Finanças, estou a pensar em Eduardo Catroga, mas não estou a pensar, porque já toda a gente está a falar dele, e é óbvio, mas estou a pensar numa figura com esse perfil, que de facto desde já começa a dar o corpo ao manifesto, em termos públicos, para dizer eu estou disponível para ser Ministro das Finanças. Porque em Portugal há um problema, as pessoas só querem ser depois de o serem, ou seja, só quando as eleições são ganhas é que aparecem nos corredores ou nas sedes dos partidos que ganharam uma equipa enorme para Ministro das Finanças, da Economia e por aí. Portanto, é preciso que Passos Coelho tenha essa
essa capacidade de mobilização. Eduardo Catorga é um exemplo, é um nome possível para, de facto, transmitir à opinião pública essa segurança e depois, de facto, conter o partido. Ou seja, dizer ao partido, isto não é fácil, eu acho que é a parte mais difícil de se fazer, é dizer ao partido, tenham calma, nós vamos lá chegar, agora não é o momento. E qualquer precipitação nesse aspecto pode estragar esse percurso. Porquê? Porque do outro lado está um político, dos políticos mais habilidosos da democracia portuguesa, que é José Sócrates. O discurso ontem de José Sócrates é um discurso perfeito. Eu acho que era aquele discurso que o professor Cavaco Silva devia ter feito. Ou seja, o discurso da estabilidade. Ele tem uma frase que diz: os portugueses não quiseram mudar. Ou seja, ele só lhe basta, ele só não acrescenta, porque não pode acrescentar, os portugueses querem a estabilidade. E a estabilidade é o professor Cavaco Silva e ele não acrescenta, que sou eu, José Sócrates. Portanto, é um discurso perfeito em termos políticos. E, portanto, Passos Coelho tem pela frente esse adversário. E, portanto, todas as pessoas que pensam que José Sócrates vai ao tapete com facilidade, podem se enganar. Obviamente não depende só de José Sócrates, depende da execução orçamental, que depende do Ministro das Finanças e depende de outras várias coisas, depende dos ministérios. Temos a notícia recente que o Ministro das Finanças agora vai mandar em todos os ministérios, vai passar a pente fino todas as contas. Portanto, eles querem vender cara uma possível derrota e, portanto, vão vendê-la nesse sentido. Meus senhores, estamos praticamente a terminar. Gostava ainda de ter aqui notas finais. O PS sai como grande derrotado nas eleições, quer de 2006, quer de 2011. Deve repensar as próximas eleições presidenciais? Eu acho que ainda é cedo, até porque faltam 5 anos, né? Agora acabou. Eu acho que o que o PS, aliás, tem que perceber é que tem que ter cuidado na forma como faz o casting dos candidatos. Não é? Esse foi o grande problema das duas vezes. Não é? Mais do que um problema de aparelho, porque obviamente não é um problema da máquina do PS, porque a máquina do PS não existiu, não foi para a rua, não apoiou o Alegre. Aliás, é curioso ver que 2 dos principais ministros do núcleo político do governo, Pedro Silva Pereira e Vieira da Silva, não foram um único ato de campanha, não apareceram ontem, não falaram durante estes 15 dias. Portanto, não é uma derrota do PS nesse sentido. A máquina não saiu para a rua, portanto, não se envolveu. É um problema de casting, é um problema como não souberam escolher da primeira vez, foram ultrapassados por Alegre e desta vez deixaram-se condicionar por Alegre. E foi um problema na forma como escolheram o candidato, mais do que a máquina em si. E, portanto, mas agora falta muito tempo e acho que a esquerda tem vários candidatos que se podem já começar a pensar daqui a 5 anos. Eu acho que há um nome que vai ser óbvio, que é Guterres. Vai começar o nome que vai começar a surgir para candidato daqui a 5 anos, claramente. Ainda uma nota em relação à taxa de abstenção, que para muitos analistas sai como claramente a vencedora destas eleições. É prova de que as pessoas estão cada vez mais distantes da política, infelizmente, e sobretudo dos protagonistas políticos. Deixa-me dizer-te só, se me permites, muito rapidamente em relação à questão do PS, há uma leitura maldosa e divertida da coisa. Da situação é que dizer que Sócrates, eu hoje estou generoso com José Sócrates, é tão habilidoso, da primeira vez matou o pai político, e desta vez arruma o adversário. Também a tua opinião em relação a esta questão da abstenção, Bruno? Eu acho que a questão da abstenção, há aqui uma questão técnica que vamos só precisar alguns dias para perceber, que foi atrapalhada de ontem na votação com quem tinha o cartão do cidadão e, portanto, também não subestimo a questão, ou seja, não digo que não foi ela a grande razão da abstenção, obviamente não foi, mas há aqui uma questão atrapalhada que podia ter sido evitada num país já que se quer civilizado. A questão da abstenção, acho que o Raul tem razão. Eu acho que é o problema da política à portuguesa, não é? Que continua fechada dentro dos partidos, que afasta qualquer pessoa, qualquer jovem que até tem algum interesse pela causa pública, mas depois não tem a mínima paciência para a forma como os partidos funcionam, de uma forma fechada, com pequenos jogos e que, sobretudo, permeia a mediocridade. Quem conhece os partidos sabe que esse é o problema, não é? E permite a mediocridade, na minha opinião, por exemplo, dos resultados, mediocridade em termos de discurso, obviamente, de Fernando Nobre e de José Manuel Coelho, quer dizer, são frutos dessa reação. Mas há ou não espaço para esses pequenos partidos? Eu julgo que o sistema político português, ontem ouvi várias coisas dizer que o modelo francês pode haver uma convulsão, uma reorganização. Eu acho que ainda é muito cedo para isso e não sei se isso vai acontecer. Acho que o PS e o PSD estão muito ancorados na sociedade portuguesa. Tem que mudar, de facto, de comportamento, provavelmente político. Os políticos estão há muito tempo na linha de frente, são praticamente os mesmos e, portanto, eu acho que estas eleições também marcam um bocado, ou podem marcar, esse sinal de mudança. Diz que os presidentes da República são normalmente mais interventores no segundo mandato. É isso que se espera de Cavaco Silva? Eu acho que sim, mas não é porque tem nada a perder. Não é porque ele quer, ou seja, é porque as circunstâncias o vão empurrar para isso. Ao contrário de Soares, que quis
na e criou mandato, as circunstâncias. E criou as circunstâncias para falar. Eu acho que agora Cavaco vai ser mais interventivo, mas não é porque ele queira. É porque realmente, com esta crise económica, social e financeira, ele vai ser obrigado a ser mais interventivo. É a diferença, porque no ADN dele está a ausência. Se ele pudesse nunca falar, eu estaria todo contente a fazer o seu trabalho de gabinete, digamos assim. Muito obrigada, então. Bruno Proença, Raul Vaz, muito obrigada pela vossa presença neste Destaque Económico que chega ao fim. Este Destaque Económico de segunda-feira, dia 24 de janeiro.